Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro avança na definição da nova estrutura de ministérios que deve ser reduzida e define nomes que irão compor o novo governo. Como será a transição? A tarefa de passar as chaves da administração Temer para o novo time já começou e só deve terminar na primeira semana do ano que vem. Veja o impacto político aqui na Câmara da transição para o novo governo. E você vai ver também. Clima de polarização das eleições se repete na comissão especial que discute o projeto da escola sem partido. A votação do relatório final acabou adiada para a próxima semana. O presidente da Câmara diz que a reforma da Previdência é urgente, mas que é preciso clima para a votação do texto. Governadores eleitos cobram reformas no Congresso para tentar sair do aperto financeiro que sufoca quase todos os estados e municípios brasileiros. A equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou a semana tratando da estrutura dos ministérios, que deve sofrer uma redução significativa, e dos nomes que vão assumir essas pastas. Bolsonaro virá a Brasília na próxima semana para um encontro com o presidente Michel Temer. O deputado Onyx Lorenzoni, indicado para a Casa Civil do presidente eleito, teve um encontro de trabalho com o atual ministro da pasta, Eliseu Padilha. Eles começaram a tratar da transição entre os dois governos. Queremos fazer uma transição da mais absoluta tranquilidade, dando ao próximo presidente e a toda a sua equipe condições as melhores possíveis de conhecer como está o governo, para onde nós estamos caminhando e tudo aquilo que nós estamos fazendo e o que projetamos ainda fazer. Naturalmente que o novo governo é que ditará o rumo a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Nós tivemos a possibilidade de poder conversar com as áreas técnicas da Casa Civil, que já nos permitiram ter uma visão das áreas que foram escolhidas pelo atual governo, dos avanços obtidos, daquilo que está ainda por ser alcançado e que vai permitir ao que o presidente Jair Bolsonaro possa ter relatórios que vão dar condição a que ele decida, né, junto com a equipe final, aquilo que vai ser implementado no curto, né, no médio e no longo prazo, a partir de 1º de janeiro. Disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito. Especialmente no plano econômico, é preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos, que todos fizeram, a política econômica que prevaleceu no país, além de outras políticas de natureza ambiental, educacional, na saúde. Na quinta-feira, o juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, foi à casa do presidente eleito no Rio de Janeiro e aceitou o convite para se tornar ministro da Justiça. Um ministério reforçado, que vai cuidar também da segurança pública e combate à corrupção. O anúncio também repercutiu nos meios políticos. O mais grave, na minha leitura pessoal, foi a revelação do general Mourão. À medida que o general Mourão hoje ele veio a público e traz detalhes, e ele diz, já há várias semanas, o presidente eleito Jair Bolsonaro havia designado Paulo Guedes para que ele fizesse os primeiros contatos, para que ele fizesse as sondagens. Isso revela, pessoal, que nós estamos tratando de um fato que ninguém sabia. Que o juiz da Lava Jato já tinha sido convidado para ser ministro antes da eleição. E que continuou atuando da Lava Jato durante a eleição, tomando decisões que interferiram diretamente no resultado da eleição, mesmo já tendo recebido o convite. É uma decisão que todo o cidadão brasileiro, todo o povo brasileiro gostaria, né? Gostaria que o nosso presidente Bolsonaro tivesse feito isso. Primeiro, o Bolsonaro atende à vontade popular. Segundo, segue com critério técnico.
de indicar pessoas técnicas e as mais capacitadas e as mais habilitadas em cada área. Eu diria que Moro é o Pelé do combate à corrupção. Não tem nenhum especialista no país com mais habilidade e qualidade técnica para esse cargo. Então é a pessoa mais capacitada do país. Segundo o processo de transição, a partir do segundo dia útil após as eleições, o presidente eleito pode indicar até 50 membros para formar a equipe de transição, que funciona até 10 dias após a posse. É essa equipe que recebe os dados da atual gestão e a relação do que está previsto para a execução orçamentária de 2019. Se não tivesse essa lei, o governante não teria essa imposição legal, essa obrigação de fazer o processo de transição, que deve ser multidisciplinar, uma equipe técnica, né, vendo os aspectos, conhecendo a realidade do país, as dívidas, os comprometimentos, os investimentos, a questão da saúde, da educação, do planejamento, da execução de todos os aspectos do governo, estudando as metas, as ações, os programas, os planos. A lei que disciplina a transição democrática é de 2002. A única transição de mudança de grupo político que aconteceu foi no governo do Fernando Henrique para o governo do Lula. Nos últimos tempos fica complicado avaliar exatamente o efeito disso, porque foi sempre passado de um grupo para o outro. O que a gente pode, e tem funcionado, claro, mas o que a gente pode analisar é que na última mudança de governo foi traumática e não houve essa transição. E isso com certeza teve um impacto muito negativo para o governo atual, que foi o governo Temer, para ele dar continuidade e fazer uma nova agenda. A lei sobre transição é para o cargo de presidente, mas como funciona essa passagem de poder nos estados e municípios? Cada unidade da federação age de forma autônoma e muitas vezes novos governadores e prefeitos só têm acesso às informações no dia da posse. Para este especialista, é preciso aprovar uma lei que regulamente a transição em todo o país. Como um eventual governo que possa perder uma reeleição, né, vai ter, disposição para franquear o acesso a todos os dados da real situação das finanças públicas para o seu adversário. Eu enxergo essa situação de, eventualmente, não franquear esse acesso aos dados como um ato de improbidade administrativa. E já causa polêmica aqui no Legislativo e na esplanada dos ministérios, uma das primeiras medidas que o futuro governo Jair Bolsonaro deve adotar: a fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. O assunto repercutiu entre parlamentares ligados às duas áreas. A proposta de fundir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente já havia sido feita pelo presidente eleito Jair Bolsonaro durante a campanha. Após receber críticas, voltou atrás. Mas nesta terça-feira, o futuro ministro da Casa Civil disse que Bolsonaro vai manter a fusão dos ministérios. A decisão não foi bem recebida pelos dois órgãos. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, disse que a medida trará prejuízos ao agronegócio, pois o Brasil é muito cobrado para manter uma produção sustentável. Caso isso não ocorra, prejudicará as exportações. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, divulgou nota em que diz que as duas pastas são de imensa relevância e têm agendas próprias, e que a fusão traria perdas ambientais e na negociação internacional. Aqui na Câmara, deputados da Frente Parlamentar Ambientalista e representantes de entidades ambientais também criticaram a medida. Não faz sentido subordinar a proteção do meio ambiente do país que perante o mundo inteiro é conhecido como o país da Amazônia e da biodiversidade, a ganância por lucro rápido e fácil. Aliás, mesmo para o setor agropecuário, essa ideia é péssima, porque isso vai causar uma série de restrições à exportação de produtos brasileiros que serão vistos como consequências do desmatamento. O vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara disse que o objetivo da fusão dos dois ministérios é reduzir a burocracia. O Ministério da Agricultura, com a estrutura que tem, e o Ministério do Meio Ambiente, a estrutura que tem, são dois dinossauros, né, que estão aí na máquina pública brasileira, que não conseguem mais dialogar com a velocidade e com as inovações que o Brasil da produção precisa e merece, da preservação, da conservação ou da recuperação.
Aqui no Congresso, o debate é pela retomada da pauta de reformas ainda esse ano. Com a definição dos 27 governadores no último domingo, a discussão em torno de soluções para o aperto financeiro que sufoca quase todos os estados e municípios deve voltar à mesa. Governadores batendo ponta em Brasília é uma cena cada vez mais comum. Demonstra uma crescente dependência dos estados por recursos do governo federal. Desequilíbrio federativo que coloca o pacto fiscal na ordem do dia do novo Congresso. A gente precisa discutir como distribuir melhor responsabilidades e os recursos correspondentes para fazer frente a essas responsabilidades, para que o federalismo, de fato, no Brasil, seja uma federação real e não uma submissão, como é hoje, de estados e municípios. A divisão do bolo tributário explica essa queda de braço. Mais da metade das receitas dos impostos ficam com a União, 25% com os estados e 21% com os municípios. Menos recursos e mais atribuições. Os estados e o Distrito Federal têm entre suas obrigações a segurança pública, coordenando as polícias civil e militar. Na educação, os governos estaduais são responsáveis pelos ensinos fundamental e médio. E na saúde, é dos estados o grande protagonismo no processo de regionalização da gestão do SUS. A reforma da Previdência, que já está na pauta da Câmara, é outra prioridade para os novos governadores. A projeção do Tribunal de Contas do Estado e da equipe de transição é que, ao final de 2022, nós tenhamos um rombo de R$1 bilhão. Esse só o déficit da Previdência Estadual, o que corresponde hoje a 1/5 do orçamento. Para destravar a economia e aumentar a arrecadação, outra reforma que interessa diretamente aos estados é a tributária. Tem vários Frankenstein. Tem um Frankensteinzinho municipal, que chamam de Frankenstein anão, que é o ISS, um Frankenstein gabiru, que é o IPI e os demais impostos federais, PIS, COFINS, etc. E um Frankenstein gigante, que é o ICMS, que é o maior imposto do país. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada a admissibilidade de uma proposta que acrescenta 1% na distribuição de recursos da União ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O repasse é feito no mês de setembro de cada ano. A PEC segue agora para a comissão especial antes de ir para a votação no plenário da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou a possível revisão do Estatuto do Desarmamento e a possibilidade de votação da reforma da Previdência ainda este ano. Maia disse que a reforma da Previdência é urgente, mas que é preciso avaliar o clima para a votação. Abrir um prazo para votação agora seria cometer o mesmo erro que nós cometemos no ano passado, né? Olhando no final, e é fácil falar depois, era óbvio que, infelizmente, apesar de toda a vontade pessoal dele, de todo o esforço, o governo do presidente Michel Temer não tinha mais condições no ano passado de aprovar com a base que tinha aqui na casa. Hoje nós temos 2 meses ainda, fora o mês de janeiro, de trabalho com metade dos parlamentares que não foram reeleitos. Então não é uma articulação simples. A gente vem discutindo há alguns meses com a bancada da Segurança Pública. Acho que uma das propostas é muito factível, né? Inclusive restringir mais o acesso à posse de arma, mas tirar o poder discricionário da Polícia Federal. Esse é um tema que eu acho que é bem fácil de ser explicado e defendido. A discussão que é mais polêmica, mas que também é importante, até porque na eleição foi colocada, é que em que condições se consegue avançar no porte rural. A posse já existe, o porte, porque o campo é diferente do urbano, né? O clima de polarização política das eleições se repetiu no corredor das comissões aqui da Câmara. É que um dos temas mais polêmicos da campanha eleitoral e também da agenda legislativa, o projeto conhecido como Escola Sem Partido, voltou a ser discutido. Na comissão especial que analisa o tema, a votação do relatório final acabou adiada para a próxima semana. Você tem que vir para o debate na reunião aqui. Você tem que vir aqui. Você nunca veio. Eu não sou da comissão. Você é deputado, Chico. Então vem na próxima. Você é deputado, esqueceu isso. Eu debato com todo o prazer. Então, inclusive, você acabou de declarar que não conhece o manifesto da escola. Você vai me ensinar ele aqui. Eu conheço a Escola Sem Partido. Ah, sim.
Esse eu conheço, ele é autoritário, excludente, burro. Embates e palavras de ordem. O clima de polarização da campanha eleitoral voltou na comissão especial que analisa o projeto conhecido como Escola Sem Partido. A proposta disciplina a conduta de professores em sala de aula. Segundo os defensores da proposta, o objetivo é impedir a promoção de ideologias e partidos em sala de aula. Mas para os críticos, a medida visa amordaçar os professores e acabar com o desenvolvimento da consciência crítica dos alunos. Isso é obscurantismo puro. O próximo passo, seguramente, vão ser as fogueiras, porque isso é obscurantista. Eles estão proibindo que se fale a palavra gênero nas escolas. Isso é uma mordaça. É uma parte minoritária, porém muito bem articulada, muito bem organizada, já há muitos anos dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente escolar, que usam da sua posição de professores, inclusive se alicerçando na liberdade de cátedra e na liberdade de expressão, para cooptar alunos ou então para tentar mudar posições de alunos dentro de sala de aula a partir do seu viés ideológico, político, partidário ou até mesmo sexual no que tange a ideologia de gênero. Com a confusão e o início da ordem do dia, o presidente da comissão resolveu adiar a votação do relatório. É a primeira sessão pós-eleição que nós estamos fazendo para discutir essa matéria. E esse tema não é um tema apenas do parlamento nesse momento. Esse tema é um tema que ganhou as ruas na eleição desse ano. Os líderes do PDT, PCdoB e PSB se reuniram para tratar de uma possível atuação conjunta como oposição ao futuro governo de Jair Bolsonaro. Para o líder do PDT, será uma oposição responsável. Estamos levando às nossas respectivas direções partidárias uma expectativa de estarmos trabalhando junto dentro da próxima legislatura, aqui no parlamento, de modo a fazermos uma oposição consistente ao governo eleito, não é? Mas uma oposição que venha contribuir também. Daqui a pouco, aqui na revista da Câmara, deputados eleitos por um partido até então sem representantes na Câmara visitam um novo local de trabalho. Veja como foi, já já. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que regulamenta o regime de multipropriedade de imóveis. Ele prevê que um mesmo imóvel possa ser utilizado por vários proprietários que vão compartilhar os custos de aquisição e de manutenção. Cada proprietário terá direito a um tempo de uso e, com o término deste período, ele terá que desocupar o imóvel, sob pena de ter de pagar multa diária a ser fixada pelos condôminos. Também conhecido como time sharing, o regime de propriedade compartilhada surgiu na Europa e foi utilizado na exploração de imóveis para fins turísticos, como casas, chalés e apartamentos. Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue direto para a sanção presidencial. No plenário da Câmara, os deputados analisaram destaques à medida provisória que prevê uma linha de financiamento com recursos do FGTS para santas casas e hospitais filantrópicos. A votação da proposta ficou para a semana que vem. O primeiro item da pauta foi a medida provisória que prevê uma linha de financiamento com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para as santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. O texto principal foi aprovado antes do segundo turno das eleições, mas os deputados precisavam ainda analisar os destaques, que são tentativas de alterar o texto. Partidos como PT e PSOL tentaram impedir a votação em protesto ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Por isso nós vamos obstruir em nome da democracia, dos direitos, da liberdade. Em nome da liberdade, pedimos a retirada de pauta. Finalmente nós teremos um governo de direita para endireitar esse Brasil, assim como já foi feito durante o regime militar. Mas
Mas o pedido de retirada de pauta foi rejeitado e os deputados começaram a analisar os destaques. Um deles, do PSDB, sugere a aprovação de linha de crédito semelhante para instituições que atuam em prol de pessoas com deficiência. E foi aprovado. Em Canindé, no interior do estado do Ceará, a Casa de Saúde São Francisco, o Hospital São Francisco, é a Santa Casa do município. E há muito tempo vem lutando pela sua sobrevivência. É importante que os deputados tenham uma compreensão da importância que é a gente buscar uma alternativa de financiamento para essas instituições. É a possibilidade das Santas Casas buscarem junto a bancos oficiais, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, a rolagem da sua dívida tomada de acordo com o subfinanciamento do SUS, que esse sim seria a solução, ampliar recursos do SUS. Os deputados também aprovaram em primeiro turno o projeto da Política Nacional de Defesa, que é o principal documento de planejamento da defesa do país. Ele estabelece objetivos e diretrizes para o setor. A segunda votação deve acontecer na próxima semana. No Conselho de Ética foi arquivado o processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná. A abertura do processo foi pedida pela Rede e pelo PSOL devido ao fato de o deputado ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a uma pena de 13 anos e 9 meses em regime fechado. O relator no Conselho de Ética, deputado Mauro Lopes, do MDB de Minas Gerais, afirma que votou pelo arquivamento porque é necessário aguardar a decisão final do STF. Pelo arquivamento, porque não foi transitado e julgado. E também tem um detalhe, é um caso que ocorreu no mandato passado. Então, se fosse nesse mandato atual, teria realmente condições de ser analisado pelo Conselho de Ética. É coisa do passado. E o presidente do Conselho de Ética, deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, designou o relator da representação contra os deputados do PT, Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Paulo Teixeira, de São Paulo, e Ivadir Damus, do Rio de Janeiro. Foi escolhido para a relatoria o deputado Caio Maniçoba, do Solidariedade de Pernambuco. O PSL, autor da representação, acusa os deputados petistas de terem agido de má fé ao apresentar durante plantão judiciário pedido de habeas corpus para tentar libertar o ex-presidente Lula. Se aceitar a relatoria, Caio Maniçoba terá, de acordo com o regimento, 10 dias úteis para apresentar o relatório inicial. A comissão especial que analisa a proposta de redução do foro privilegiado de mais de 50 mil autoridades para apenas 5, ouviu de especialistas que a mudança pode não acelerar os julgamentos como se espera. O relatório final deve ser apresentado este mês. De acordo com a proposta em análise na Câmara, só vão ter direito a serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal com o chamado foro especial ou privilegiado 5 autoridades: o presidente e o vice-presidente da República, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Pela PEC, mais de 50 mil autoridades perderiam o direito a um julgamento diferenciado em casos de crime comum: juízes, promotores, governadores, prefeitos e deputados, entre outros cargos. Especialistas ouvidos pela comissão que analisa a matéria concordam que poucas autoridades precisam ser protegidas com o foro, mas sugerem algumas mudanças na PEC em discussão. Eu, particularmente, acrescentaria todos os ministros do Supremo, não só o presidente do Supremo Tribunal Federal, até porque seriam 10 cargos a mais. De acordo com Manuel Galdino, o foro privilegiado pode até prejudicar certas autoridades ao promover julgamentos mais rápidos do que o usual. No caso do mensalão em que envolveu o governo do PT, foi apenas no STF, as condenações saíram muito mais rápido, coisa de 6, 7 anos, enquanto que no caso de Minas Gerais foi mais de 10 anos para sair condenação.
Então, um único tribunal, você acelera os prazos. A PEC que restringe o foro privilegiado já foi aprovada pelo Senado e também já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora deve ser votada nessa comissão especial antes de seguir para a análise do plenário da Câmara, onde deverá ser votada em 2 turnos. Só que essa votação só pode acontecer quando terminar a intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O relator quer apresentar um parecer até o final de novembro. Ele pretende propor mudanças ao texto que veio do Senado, inclusive para adequá-lo à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em maio, que restringiu o foro privilegiado dos parlamentares a crimes cometidos em razão do cargo e durante o mandato. Deputados federais eleitos pelo Partido Novo fizeram uma visita aqui ao Congresso Nacional na semana que passou. O partido, que ainda não tinha representantes no Legislativo Federal, saiu das urnas com 8 deputados eleitos. 4 dos 8 deputados federais eleitos pelo Partido Novo fizeram uma visita institucional à Câmara e ao Senado. No plenário Ulisses Guimarães, os parlamentares tiraram selfies e experimentaram a tribuna. É dela que os recém-eleitos defendem suas propostas. E o Partido Novo apresentou algumas durante a campanha, entre elas o recall de políticos. E político que prometeu fazer algumas coisas, assumiu alguns compromissos e não cumpriu. A gente, de repente, pode trocar. Para um partido que disputou pela primeira vez uma votação nacional, o Novo não decepcionou. Além de Romeu Zema, eleito governador de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, o Partido Novo elegeu 20 deputados, 11 estaduais, 1 distrital e 8 federais. O Partido Novo foi fundado em 2011 e só teve o registro reconhecido pela Justiça Eleitoral em 2015. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço, você sabe, é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau.